Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o laboratório do mundo invisível. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Por analogia, é o que cria a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam-os ou até dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudando-lhes as propriedades, como um químico muda a natureza dos gases. É o grande laboratório da vida espiritual. Essas transformações, ora resultam de uma intenção, ora de outras, ou são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se reproduza. Vamos falar sobre o vestuário dos espíritos. Assim é que o espírito, tendo a sensação do vestuário, da roupa que usamos diariamente, modela-o através do pensamento, fluidicamente. Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 8º. Até os objetos que utilizamos também podem ser confeccionados com material fluídico. A formação espontânea de objetos tangíveis, quer dizer, tocáveis. O espírito age sobre a matéria, tirando da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar como quiser objetos com a aparência dos diversos corpos da Terra. Pode operar pela vontade sobre a matéria elementar, transformando-a intimamente. Os objetos formados pelos espíritos têm uma existência passageira e sua formação depende da necessidade do espírito. Nas reuniões de materializações, tais objetos podem parecer reais aos encarnados. Sua confecção depende da reunião estabelecida para tal finalidade. Os supervisores espirituais determinam o isolamento da área da reunião, a ionização da atmosfera e a destruição das larvas. Podemos dizer que o ectoplasma retirado do médium necessário para produzir o objeto lhe é restituído após a realização do trabalho. Os componentes dessas reuniões, que funcionam à base da seriedade, do respeito, deverão abster-se do álcool, do fumo, da carne e dos pensamentos inadequados, porque o ectoplasma, sendo uma matéria sensível e plástica, absorve as suas emanações deletérias. A modificação da propriedade da matéria. A matéria elementar, como princípio de formação de todo o universo, sofre infinitas combinações e suas transformações, convenientemente diferenciadas, determinam as diversas propriedades dos corpos. É assim que uma substância salutar pode tornar-se venenosa por uma simples modificação. Duas substâncias não venenosas combinadas em certas proporções podem resultar numa deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambas inofensivas, formam a água, que dizemos H2O, acrescentando-lhes um átomo
de oxigênio tem-se um líquido corrosivo, que é o H2O, igual à água oxigenada. Mesmo sem alterar as proporções, muitas vezes é suficiente uma simples modificação na forma de agregação molecular para mudar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Desde que o espírito pode, através da sua vontade, agir exclusivamente e decisivamente sobre a matéria elementar, compreende-se que pode formar uma substância, até mesmo desnaturar as suas propriedades usando a própria vontade como reativo. Ação magnética curadora. No caso do magnetismo, também é capital o papel da vontade, resultando daí o efeito curativo da ação magnética quando convenientemente dirigida. A vontade é atributo essencial do espírito, do ser pensante, encarnado ou errante, podendo agir sobre a matéria elementar e modificar dentro de certos limites as propriedades das coisas pela vontade. O espírito encarnado também pode curar pelos contatos e pela imposição das mãos, faculdades que algumas pessoas possuem num grau muito elevado. Enfim, os espíritos manipulam a matéria cósmica universal, os fluidos com o auxílio do pensamento e da vontade, que são para eles o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, os espíritos imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção e eles os aglomeram, os combinam ou os dispersam. Formam com essas matérias e esses materiais conjuntos que tenham uma aparência, uma forma, uma cor determinada e mudam suas propriedades como um químico altera as propriedades dos gases ou de outros corpos, podemos dizer, combinando-os segundo determinadas leis. Tais transformações, elas podem resultar de uma intenção ou de um pensamento inconsciente. Para o espírito, é bastante pensar em alguma coisa para que ela se produza. Assim como basta modular uma área para que a música repercuta na atmosfera. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual no dizer irretocável de Kardec. Vamos falar um pouquinho dos poderes ocultos. Afirma o evangelista Marcos, no capítulo 6, versículo 56, que onde quer que Jesus entrasse, fosse nas cidades, nas aldeias, nos campos, enfermos eram postos nas praças e lhes rogavam que os deixasse tocar, ainda que fosse ao menos na orla da sua túnica, e todos os que nele tocavam ficavam curados. É evidente que o Mestre, o maior espírito que já veio à Terra, era portador de poderes extraordinários, ocultos aos olhos da maioria dos homens, mas notórios aos olhos dos que não desconheciam a grandiosidade da sua gloriosa missão e do seu caráter de filho ungido do Pai Celestial. Os evangelhos silenciam sobre a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos.
Em relação a isso, alguns homens mais apressados arquitetaram teorias esdrúxulas. Uns informaram que ele esteve entre os essênios, outros sustentam que ele esteve no Himalaia, aprendendo com os mestres orientalistas, onde teria conseguido os conhecimentos e os poderes de que ele era portador. O espírito iluminado de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, esclarece: o mestre, porém, não obstante a elevada posição das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal que era dentro da superioridade que o planeta conheceu, desde os tempos mais longínquos do princípio. Jesus Cristo combateu frontalmente a observância de vãs tradições, muito do agrado dos mestres orientalistas. E a doutrina por ele revelada não se prende a nenhuma modalidade de misticismos. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confiram posição de evidência entre os homens. O anseio de melhorar, o desejo de equilíbrio e a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o discípulo não se entregue a preocupações de projeção, devendo palmilhar assim o terreno dessas cogitações com toda a cautela possível. Ninguém jamais reuniu na face da terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos. Quando Jesus veio à terra, aos enfermos bastava tocar-lhes as vestimentas para que se curassem de penosas enfermidades. A imposição de suas mãos fazia com que os paralíticos recobrassem os movimentos, os cegos passassem a ver e os espíritos perturbadores fossem expulsos. Jesus, todavia, não curou a todos, porquanto também ele estava sujeito à lei natural, eterna e imutável. Muitos estranham que o mestre suspenso da cruz não tivesse feito uso desses poderes a fim de mudar o rumo dos acontecimentos, esquecidos de que Jesus deveria passar pelo sacrifício do Calvário para que a sua obra se consolidasse. Ele não recorreu aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da sua própria situação. Na verdade, ele desceu à terra, investido de uma missão que lhe havia sido confiada pelo Pai Celestial, e deveria cumpri-la em toda a sua extensão. É compreensível que os discípulos se aprimorem através dos estudos e se enriqueça de energias espirituais, devendo, entretanto, reconhecer que, antes do próprio benefício, veja o bem de seus semelhantes. E esse bem, semeado no caminho da vida, é a voz que falará a Deus e aos homens agora e para sempre. Que possamos refletir nessas lições de mediunidade, que falam da nossa mediunidade, dos feitos de Jesus, para que possamos entender a figura maravilhosa de Jesus, o que ele veio nos trazer e o que ele tinha como missão para entregar aqui para nós. Que Jesus possa sempre estar em nossos corações, nos abençoando, nos protegendo de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite, beijos em seus corações, e que Jesus possa estar sempre, sempre aqui dentro. Até o próximo vídeo.